Garimpo de Tucumã, Estado do Pará, Igarapé do Cuca, 1984. Amigos e amigas, hoje eu vou contar para vocês uma história pouco conhecida, mas marcada por sangue, ganância e conflitos na Amazônia. Uma história que aconteceu em março de 1984, no interior do Pará, e que ficou registrada como um dos episódios mais violentos da corrida do ouro na região. O título dela já diz muito: Garimpo de Tucumã no Pará. Garimpeiros invadem uma mineradora e matam seguranças por causa de uma barragem no rio. Mas eu peço, fiquem comigo até o final desta narrativa, porque só assim vocês vão entender os motivos que levaram a essa tragédia, os interesses em jogo e como o ouro, mais uma vez, se transformou em maldição para todos os envolvidos. Deixe seu comentário e siga para mais histórias como essa. Essa história se passa no Igarapé do Cuca, um pequeno curso d'água que corre nas terras de Tucumã, que naquela época ainda pertencia ao município de São Félix do Xingu. Ali, a mineradora Ouro Norte detinha o direito legal de exploração de uma imensa área de 22.000 hectares. Porém, a notícia da presença de ouro correu rápido e atraiu garimpeiros de todas as partes, homens simples, aventureiros, sonhadores e até forasteiros em busca de uma única promessa: enriquecer do dia para a noite. O que parecia ser apenas mais um capítulo da corrida do ouro no Pará se transformou em um confronto sangrento. Garimpeiros acusavam a empresa de prejudicá-los ao construir uma barragem no Igarapé, que inundou parte das áreas de trabalho e destruiu os materiais acumulados por eles. Já a mineradora alegava estar apenas defendendo seus direitos e que os invasores não passavam de aventureiros sem qualquer amparo legal. Essa tensão crescente explodiu em março de 1984, quando um grupo de garimpeiros armados invadiu as instalações da Ouro Norte. O resultado foi trágico. 3 seguranças da empresa foram mortos em um tiroteio brutal, recebendo juntos mais de 100 disparos. Ao longo desta narrativa, nós vamos mergulhar no contexto dessa história. Vamos entender como a descoberta de Serra Pelada, em 1981, mudou para sempre a dinâmica da mineração no Pará, como o Garimpo do Cuca surgiu e se tornou palco de disputas, e o que levou homens comuns a pegarem em armas contra uma grande mineradora. Portanto, prepare-se, essa não é apenas uma história sobre ouro. É uma história sobre ambição, política, luta pela sobrevivência e, infelizmente, sobre morte. A febre do ouro e o impacto de Serra Pelada. Para entender o conflito no Igarapé do Cuca, em Tucumã, é preciso voltar alguns anos antes, até o início da década de 1980. O Brasil atravessava um período conturbado, e no coração da Amazônia um acontecimento mudou para sempre a história da mineração: a descoberta de Serra Pelada. Em 1980, a notícia de que uma imensa jazida de ouro havia sido encontrada em uma área da Serra dos Carajás correu como fogo no capim seco. Em questão de meses, milhares de homens largaram tudo: famílias, casas, empregos, plantações, e se lançaram em uma verdadeira corrida rumo ao interior do Pará. Era a promessa de enriquecer da noite para o dia. Serra Pelada se tornou, então, um divisor de águas. Depois dela, ninguém mais duvidava de que o subsolo paraense escondia riquezas incalculáveis. E, junto com essa certeza, cresceu a convicção de que sempre que uma notícia de ouro surgisse, milhares de garimpeiros chegariam rapidamente, vindos de todas as partes, movidos pela esperança ou pela simples aventura. Os garimpos passaram a surgir e desaparecer com velocidade impressionante. Alguns duravam semanas, outros meses, poucos resistiam por anos. Era como um ciclo de fogo, bastava a menor faísca de informação para que os espíritos aventureiros corressem atrás da promessa dourada. E foi exatamente nesse contexto, embalados pela febre de Serra Pelada, que surgiram dezenas de garimpos em toda a região de São Félix do Xingu e Tucumã. Entre eles estava o Igarapé do Cuca, um pequeno curso d'água que se transformaria em palco de uma tragédia. Ali, garimpeiros e uma empresa mineradora estavam prestes a entrar em rota de colisão. De um lado, homens com enxadas, bateias, motobombas e sonhos. Do outro, uma companhia que havia investido milhões e não pretendia abrir mão de sua concessão. O ouro, mais uma vez, seria motivo de disputa, violência e morte. O Igarapé do Cuca era um curso d'água relativamente pequeno, com apenas 6 quilômetros de extensão, localizado a cerca de 40 quilômetros de Tucumã. À primeira vista, parecia apenas mais um entre tantos igarapés que cortam a imensidão da floresta amazônica. Mas para os garimpeiros, o Cuca escondia algo muito maior: a possibilidade de riqueza. Desde 1981, quando a notícia de Serra Pelada espalhou-se pelo Brasil, dezenas de garimpos começaram a brotar como cicatrizes abertas no solo do Pará. A cada boato, a cada sinal de que poderia haver ouro em determinado ponto, centenas de homens se deslocavam para lá.
O garimpo do Cuca foi um desses casos. A região inicialmente tinha sido alvo de pesquisas para cassiterita, um mineral utilizado na produção de estanho. A empresa Promix conseguiu um alvará de pesquisa de 10 mil hectares, mas não avançou na exploração e acabou transferindo os direitos para outra companhia, a Mineração Marajó, que mais tarde se transformaria na Ouronorte. Com o tempo, a presença de ouro no Igarapé atraiu uma verdadeira multidão de faiscadores. Garimpeiros com motobombas começaram a instalar-se ao longo das margens, bombeando água e terra para separar o cascalho em busca de partículas douradas. Calcula-se que, no auge, mais de 300 homens trabalhavam diretamente no local, sem contar mulheres, crianças e comerciantes que se aproveitavam do movimento para vender comida, ferramentas e até remédios. O cenário era típico de garimpo amazônico, barracos de lona e palha improvisados. Sons constantes de motores a diesel das motobombas. Água turva e barrenta correndo pelo Igarapé. Homens exaustos, suados, cobertos de lama, mas cheios de esperança. Entre eles, circulavam histórias e boatos. Uns diziam que o Cuca poderia ser a nova Serra Pelada. Outros acreditavam que a quantidade de ouro era pequena, mas suficiente para garantir sobrevivência. O que ninguém duvidava era de que ali existia ouro, e isso bastava para atrair cada vez mais gente. Mas havia um problema: aquela área não era terra de ninguém. Pertencia legalmente à Ouronorte, que tinha planos ambiciosos de exploração mecanizada. A empresa já havia investido quase 1 bilhão de cruzeiros para implantar uma usina experimental, capaz de processar até 20 mil metros cúbicos de material por mês. Para a empresa, a presença dos garimpeiros era vista como uma ameaça direta. Eles eram considerados invasores, homens sem direito legal algum, que apenas dificultavam a operação. Já para os garimpeiros, a empresa era o inimigo poderoso, que queria tomar o pouco espaço que lhes restava e concentrar toda a riqueza em poucas mãos. E no meio desse impasse estava o governo, através do DNPM, que tentava aplicar o Código de Mineração e retirar os faiscadores da área. Mas, diante da lembrança de Serra Pelada e da força social dos garimpeiros, o cumprimento da lei se tornava cada vez mais complicado. A tensão crescia a cada dia. Pequenos atritos, ameaças e desconfianças foram se acumulando como brasas de um incêndio prestes a explodir. Entre conversas noturnas à beira do Igarapé, os garimpeiros reclamavam: esses doutores da empresa acham que vão tirar a gente daqui na marrã. Mas aqui tem suor nosso enterrado nesse chão. Se fosse só pesquisa deles, a gente até entendia. Mas ouro mesmo quem achou fomos nós. E não vamos sair assim de mão abanando. Do outro lado, na sede da Ouronorte, engenheiros e seguranças discutiam a situação. Enquanto esses homens ilegais ficarem aqui, nunca teremos produção estável. Estão atrapalhando o fluxo de trabalho. E se o DNPM não resolver, nós mesmos vamos ter que tomar medidas mais duras. O clima de desconfiança estava lançado. E a partir do momento em que a empresa decidiu construir uma barragem no Igarapé, essa tensão se transformaria em conflito aberto. A chegada da Ouronorte e o conflito com os garimpeiros à Ouronorte, oficialmente chamada de Mineração Ouronorte, chegou ao Igarapé do Cuca trazendo consigo a imagem de poder e investimento. Para os garimpeiros acostumados ao improviso, era como se uma gigante tivesse pousado no meio da floresta. A empresa tinha recursos, maquinário, engenheiros, técnicos e até segurança armada. Já havia gasto quase 1 bilhão de cruzeiros só para instalar uma usina experimental capaz de processar toneladas de cascalho todos os meses. Seu objetivo era claro: transformar o Cuca em um polo de mineração mecanizada, onde cada grama de ouro pudesse ser contabilizada e vendida diretamente ao Banco do Brasil, como previa a política da época. Para os homens simples que cavavam o leito do Igarapé com motobombas e pás, aquilo era um golpe duro. Eles viam a empresa como uma inimiga que não apenas se apoiava na lei, mas que também tinha o respaldo do governo para tirá-los de lá. As primeiras medidas da Ouronorte já foram vistas como represálias. A empresa precisava de água para alimentar a usina e decidiu construir uma barragem no alto do Igarapé. O represamento inundou cerca de 4 quilômetros do curso d'água, obrigando vários garimpeiros a abandonarem suas frentes de trabalho. A raiva se espalhou rapidamente. Muitos perderam o pouco que tinham acumulado. Em conversas tensas, à noite, nas barracas de lona, a revolta era clara. Eles pensam que podem brincar com a vida da gente. Inundaram tudo. Perdi meu motor, perdi meu cascalho. Quem vai me pagar por isso? Para a empresa não é nada, mas para nós é o pão dos nossos filhos. Não dá para engolir isso calado. Alguns garimpeiros que estavam rio abaixo até chegaram a ser beneficiados,
porque o leito do igarapé secou parcialmente com o represamento, facilitando o trabalho. Mas essa situação durou pouco. Quando a empresa decidiu abrir as comportas, a enxurrada repentina inundou tudo, arrastando materiais, destruindo barracos e até causando ferimentos e mortes. Para os garimpeiros, aquilo não foi acidente, foi uma vingança calculada. Do outro lado, dentro da sede da Ouronorte, engenheiros e diretores discutiam em tom frio e pragmático. Estamos apenas cumprindo o que está previsto em lei. Essa área é nossa por direito, e eles não têm qualquer autorização. Se não respeitarmos o Código de Mineração, abrimos precedente. E aí qualquer um vai achar que pode se instalar aqui. A presença de seguranças armados ao redor da usina e do acampamento da empresa deixava a situação ainda mais tensa. Para os garimpeiros, era como se estivessem sendo sitiados em suas próprias terras de trabalho. O DNPM tentou negociar, buscou retirar os faiscadores pacificamente, mas a memória de Serra Pelada era forte. Os garimpeiros alegavam ter direitos adquiridos, diziam que estavam ali primeiro e que não abririam mão do sustento. E assim, o que começou como uma disputa burocrática entre mineradora e garimpeiros, logo ganhou contornos de guerra. O ouro, mais uma vez, mostrava sua face cruel, dividia comunidades, colocava homens simples contra corporações milionárias e, como sempre, atraía a sombra da violência. O igarapé do Cuca já não era apenas um garimpo. Era um barril de pólvora, pronto para explodir. A tensão aumenta e as represálias com a barragem construída e as primeiras perdas sofridas, a atmosfera no igarapé do Cuca tornou-se elétrica. Os garimpeiros estavam enfurecidos, sentindo-se traídos e desrespeitados. Homens que cavavam desde o amanhecer até a noite, suados e cobertos de lama, agora viam pouco que haviam conquistado ser levado embora pela água represada. Eles acham que podem brincar com a gente. Inundaram tudo e não se importam com nossas vidas, dizia Raimundo, um dos mais antigos do acampamento, enquanto observava o leito alagado. Se a empresa não quiser diálogo, teremos que resolver do nosso jeito. Completava outro garimpeiro, olhando desconfiado para a sede da mineradora, do outro lado do igarapé. Dentro da Ouronorte, os engenheiros e diretores também estavam tensos. A empresa havia investido pesado e agora via seu trabalho ser prejudicado por invasores que não respeitavam a lei. Se continuarem aqui, não teremos alternativa. Precisamos proteger a instalação e nossos funcionários, disse o gerente de segurança, olhando para os mapas do terreno e para as margens onde os garimpeiros ainda operavam. O DNPM tentou negociar. Não deu certo. Agora é questão de tempo até o confronto, respondeu o diretor, franzindo a testa. O clima de represália se intensificou. Os garimpeiros, lembrando-se de Serra Pelada, estavam convencidos de que a força e a persistência lhes dariam prioridade sobre a lei. Alguns começaram a se armar de forma improvisada. Revólveres, espingardas de caça e facões eram escondidos nas barracas e entre os cascalhos do igarapé. A situação escalava rapidamente. Pequenos incidentes, antes contornáveis, tornaram-se frequentes. Motobombas foram sabotadas. Barracos foram queimados por descuido ou por provocação. Disputas violentas entre garimpeiros começaram a ocorrer, pois cada um queria defender seu espaço. Ao mesmo tempo, a empresa reforçava a segurança. Seguranças armados faziam rondas constantes, e o receio de um ataque direto aumentava cada dia. Se eles tentarem invadir, não hesitaremos em atirar, avisavam dos seguranças veteranos. Mas os garimpeiros estavam determinados. Eles haviam perdido muito e não iriam desistir facilmente. A memória de amigos feridos ou mortos, os prejuízos causados pela inundação, e a certeza de que estavam lutando por seu sustento criaram uma combinação perigosa. O acúmulo de raiva, medo e ressentimento preparava o terreno para o inevitável. Todos sabiam que, a qualquer momento, uma faísca poderia acender o pavio da violência. E foi exatamente isso que aconteceu em março de 1984. A tensão acumulada, as represálias e a luta pelo ouro culminariam em um confronto direto e sangrento, que marcaria para sempre a história do igarapé do Cuca. O ataque de março de 1984, o céu ainda estava tingido de tons pálidos de azul quando o igarapé do Cuca despertava para mais um dia de trabalho. O silêncio da madrugada era quebrado apenas pelo som distante de motobombas e do canto de algumas aves. Mas naquele amanhecer de março de 1984, algo diferente pairava no ar. Um grupo de garimpeiros, cansado de esperar soluções que nunca chegavam, se aproximava da sede da Ouronorte, escondido entre árvores e barrancos. Homens com semblantes endurecidos, carregando armas improvisadas, revólveres e facões, movidos pela raiva acumulada e pelo sentimento de injustiça. Hoje eles vão entender que não sairemos daqui tão fácil,
murmurou Raimundo, ajustando a correia de seu revólver. O ataque começou de forma abrupta. Ao amanhecer, quando a luz ainda mal iluminava o terreno, os garimpeiros avançaram sobre a mineradora. Disparos ecoaram entre as árvores e barrancos, o som seco das armas quebrando a tranquilidade que ainda restava no local. 3 seguranças estavam posicionados próximos à entrada da usina experimental. Rapidamente, tentaram conter a invasão, mas a força do grupo de garimpeiros era avassaladora. Mais de 100 disparos foram efetuados naquela manhã. O confronto foi brutal e rápido. Os 3 seguranças foram mortos, e o pânico tomou conta de todos. No meio do tiroteio, alguns garimpeiros gritavam para os colegas: avancem! Não podemos recuar agora. Pegaram os fuzis? Não deixem ninguém vivo na frente. O som dos disparos se misturava ao cheiro de pólvora e à lama do igarapé. Barracos e equipamentos foram danificados, e a barragem construída pela empresa estava agora cercada pelo caos. Enquanto isso, os engenheiros e diretores da Ouronorte se escondiam nos escritórios da usina, aterrorizados. Não acredito que chegaram a esse ponto. Vão matar todos, exclamou um deles, olhando pela janela e vendo a aproximação de homens armados. O ataque ao amanhecer tinha um efeito estratégico. A escuridão parcial ajudava os garimpeiros a se aproximarem sem serem detectados imediatamente. Em poucos minutos, o que era uma manhã calma transformou-se em um cenário de guerra, com tiros, gritos e correria. Quando a poeira baixou, o resultado era claro e trágico. 3 vidas haviam sido ceifadas, centenas de disparos marcavam o solo e os barracos, e a sede da mineradora ficará parcialmente destruída. O igarapé do Cuca se tornará, naquele amanhecer, palco de uma violência extrema, motivada por décadas de disputa pelo ouro. O episódio chocou a região e colocou em evidência a complexidade da mineração no Pará, direitos legais versus direitos de fato, a presença do governo, a política de mediação e a força implacável da ambição humana. E assim, o amanhecer daquele dia de março de 1984 marcou não apenas uma tragédia, mas também uma lição dolorosa sobre como o ouro sempre atraiu conflito, ganância e sangue na Amazônia. Consequências e o legado do ataque ao igarapé do Cuca deixou marcas profundas, não apenas no solo amazônico, mas na memória de todos os envolvidos. 3 seguranças mortos, barracos destruídos, equipamentos danificados e uma tensão social que se estenderia por anos. A notícia se espalhou rapidamente, atravessando fronteiras municipais e chegando aos principais jornais do Pará. Para a Ouronorte, o episódio representou um duro golpe. A empresa havia investido milhões em infraestrutura, máquinas e pessoal, e de repente se viu incapaz de proteger seus ativos e funcionários contra garimpeiros que agiam de forma organizada e determinada. A confiança no cumprimento da lei e na aplicação do Código de Mineração ficou abalada. Do outro lado, os garimpeiros comemoraram sua vitória parcial, mas também sentiram o peso da violência que praticaram. Alguns começaram a questionar se realmente valia a pena arriscar a própria vida por ouro que, muitas vezes, desaparecia com a próxima chuva ou a abertura de uma comporta. O DNPM e as autoridades governamentais se viram em uma posição difícil. Por um lado, tinham que garantir que as empresas respeitassem a lei e pudessem operar suas concessões. Por outro, não podiam simplesmente ignorar a força social e econômica dos garimpeiros, que, lembrando-se de Serra Pelada, continuavam reivindicando seu direito de trabalhar onde havia ouro. Nas semanas e meses seguintes, o igarapé do Cuca foi cenário de negociações tensas. Alguns garimpeiros foram retirados à força, outros permaneceram em pontos distantes, e a mineradora reorganizou suas operações para tentar minimizar riscos. Porém, a lembrança daquele amanhecer de março permanecia viva em todos. Historiadores e estudiosos da região destacam que o episódio do Cuca não foi um caso isolado. Ele reflete padrões recorrentes na Amazônia: conflito entre interesses legais e de fato, falta de fiscalização eficaz, influência de boatos e notícias rápidas na movimentação de garimpeiros, violência como consequência inevitável quando a ambição e a sobrevivência se chocam. Além disso, a história do Cuca mostra como o ouro, tão desejado e admirado, pode se tornar maldição, separando comunidades, destruindo vidas e transformando sonhos em tragédias. Hoje, ao lembrar daquele episódio, é impossível não refletir sobre os dilemas enfrentados. Como equilibrar desenvolvimento econômico, direitos legais e justiça social? Como proteger vidas humanas em meio à febre da riqueza? E, sobretudo, como a ganância pelo ouro continua a influenciar decisões, gerações e destinos? O igarapé do Cuca permanece como símbolo dessa tensão histórica. Um pequeno curso d'água que testemunhou ambição, luta e sangue, lembrando que a Amazônia guarda riquezas incríveis,
e também riscos enormes para aqueles que ousam disputá-las. Se você ficou até o final desta história, deixe seu comentário e nos acompanhe por mais histórias como essa.